Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Band News FC, hoje com o time completo, eu, Rafael Alves, Ana Beatriz Tavares e o Lucas Lóio para comentar sobre tudo o que está acontecendo aqui no mundo do futebol, né? É isso mesmo, hoje estamos com o time completo, o Lucas Lóio voltou e aí a gente vai tocando o barquinho, todo mundo junto. Tô de volta, um prazer estar aqui de volta novamente, né? É um prazer e é isso, roda a vinheta. Vamos começar com o assunto do momento. Não tem outra coisa pra gente começar sem ser Gabigol, que está suspenso temporariamente durante 2 anos, a punição que ele recebeu por tentativa de fraude ao exame antidoping. Ele não testou positivo para nenhuma substância, não foi pego no exame antidoping, ele tentou fraudar, supostamente, segundo o tribunal. O que vocês acham dessa punição? Quais são os impactos na carreira do Gabigol, no Flamengo, nesse atual momento? Então, o Gabigol foi punido ontem à tarde, na tarde de segunda-feira. Ele foi julgado por 5-4, teve a sua punição, cabe recurso. Muito provavelmente ele vai entrar com recurso. O Flamengo até soltou uma nota dizendo que vai ajudar o atacante a entrar com recurso. Também tem a defesa do Gabigol pedindo pelo menos a suspensão dessa punição e vai à Suíça, no tribunal da FIFA, para tentar reverter esse cenário, né? A punição de 2 anos que afeta bastante a carreira do jogador. Tivemos também condutas do atacante de respeito aos oficiais, de testagem. E é isso. O que você acha, Bia? Eu acho que ele foi, de certa maneira, condenado a uma coisa que ele realmente buscou. Porque você sabe, você é profissional, você sabe que você tem que fazer o exame. O exame é surpresa, é antes do treinamento ou antes dos jogos, não são realizados sempre após os jogos, né? Tem um sorteio, enfim. Então, se ele realmente tentou fraudar ou tentou, de alguma forma, se esquivar desse exame, ele tem que responder sobre. Talvez o tempo de punição tenha sido um pouco longo, mas vale lembrar que ele já cumpriu 1 ano mesmo jogando, né? Porque vale da data do exame e não da data do julgamento. Então ele ficaria suspenso até o abril de 2025. Exatamente. Que é depois do término do contrato do Gabigol, porque o contrato do Gabigol com o Flamengo vai até o fim desse ano e pode ser impactado uma possível renovação do clube com o jogador. Eu acho que isso prejudica muito em termos de carreira. Até né? O futuro dele. Exatamente, vai ser muito incerto. Qual time vai querer, talvez, assumir esse risco? Ou talvez ele, com certeza, vai perder ritmo de jogo, talvez não ficando aí suspenso 1 ano, vai perder ritmo de jogo, não vai ter um físico, talvez, tão bom quanto ele tem hoje. Isso também é uma coisa que os outros clubes vão olhar. É importante falar também sobre isso, sobre esse físico dele, que ele não pode nem pisar no Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo. Sim. Ele não pode treinar, não pode pisar nas estruturas do clube. Então ele vai ser impactado logicamente com isso e agora é ver qual vai ser a resposta. O Flamengo está tentando o efeito suspensivo do jogador, né, para que ele pelo menos volte até um novo julgamento. Sim. Mas é tudo muito incerto nesse momento, é tudo muito novo. O Gabigol também se posicionou em nota, ele disse que sempre esteve disponível para os exames que ele já fez durante a carreira e que houve um mal-entendido e que ele é inocente e vai conseguir provar sua inocência. Ele tem direito a esse recurso. Sim, ele claro. pode, de qualquer maneira, tentar reverter esse cenário junto com a sua defesa. O Gabigol que ficou, ao todo chegou a 7 horas, né, o julgamento, terminou na segunda-feira, mas no caso ontem, mas na semana passada já havia começado. Ele que participou dos 2 julgamentos, estava presente, e um dos depoimentos da defesa fala exatamente que, como ele também fez o teste, não só fez o teste de urina, mas também fez o teste no exame de sangue, que comprova de uma maneira mais afirmativa. Então, eu acredito que o Gabigol até possa reverter esse cenário, mas eu acho que o que mais impacta é na carreira dele a longo prazo. Sim. Também. Esse ano era um ano muito forte pro Gabigol, ele queria dar a volta por cima, ele havia treinado muito, estava mostrando serviço, estava voltando de uma lesão agora ao elenco do Flamengo, possivelmente já estaria disponível para disputar as finais do Carioca. Não, isso é importante lembrar também, que ele já está fora das finais do Carioca. Sim, e uma temporada também que o Flamengo participa de todas as competições. Tá na Copa do Brasil, tá no Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, vai em busca de bons resultados na Libertadores, né? E também na Copa do Brasil, que são 2 campeonatos muito fortes e que o Flamengo tem história nesses campeonatos. Então é muito, como você falou, é muito ruim a longo prazo para ele. Com Até certeza. porque também tem o término do contrato dele,
nesse meio tempo que talvez ele estivesse suspenso, né? Então, tudo isso vai se desenrolar. Eu acredito que ele vai conseguir provar a inocência dele, até por conta dos resultados dos testes, mas fica aquela coisa, aquela rusga, né? Entre a coleta e ele não ter tido algumas atitudes desrespeitosas com as pessoas que estavam ali para coletar o exame. Então, tudo isso tem que ser solucionado para que ele não tenha tantas consequências. Que eu acho que, independente das consequências, se ele realmente for suspenso, ele vai ter consequências e talvez não sejam tão boas. Até a renovação de contrato dele com o Flamengo. Sim. Ele que estava analisando o Flamengo, se renovar ou não, se ficou um assunto para depois, mas quando esse assunto todo veio à tona, essa punição vem à tona, é muito complicado você pensar em um futuro para o atleta. É difícil, até pensando nas atitudes antiesportivas do jogador, assim. Então, ele que não é um cara tão querido assim, pela sua personalidade forte, é difícil. Mas é um assunto bastante delicado que coloca em jogo não só a atuação dele no Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, mas para os próximos clubes também, caso ele não renove o contrato. Sim, entendeu? a carreira dele. A carreira dele no geral. Agora puxando um pouco pro lado do Flamengo, a gente sempre comentou aqui nos podcasts, nos outros episódios, que o Flamengo tem um time fora de série, um time excelente e que sempre tinha uma peça de reposição. No momento, o Gabigol é reserva do Flamengo porque o Pedro é titular absoluto. Impacta também no clube, porque agora perdeu o seu reserva. Não, e também, talvez, nos próprios jogadores, de talvez acharem uma injustiça o que está acontecendo com ele e impactar psicologicamente neles. E talvez não ter um rendimento tão bom. A gente não sabe como eles vão receber essa notícia também. Eu acho que pode impactar realmente. O Tite havia até treinado e em alguns jogos colocou o Bruno Henrique para jogar de atacante, como aquela função ali de atacante, já que o Gabigol estava machucado. Muito provavelmente esse seja a reversão do cenário que o Tite possa utilizar, colocar o Bruno Henrique de atacante. Mas lembrando que é uma perda muito grande para o Flamengo. Porque o Flamengo, como a Bia havia falado também, joga várias competições, temos a Libertadores, temos a Copa do Brasil, e o próprio Brasileirão também, que é um campeonato bastante longo, são 38 rodadas, bastante viagens também, então isso afeta muito. Temos o caso de lesões, a gente não sabe se pode acontecer alguma coisa com algum jogador, e aí não tem uma peça de recomposição. E a altura do Gabigol, o Gabigol já se mostrou nos últimos anos ser um grande atleta. Então, qualquer time do Brasil que perdesse um jogador desse nível ia ficar com bastante desfalque no elenco. E como a gente falou no último episódio, o Campeonato Brasileiro desse ano não vai parar durante a Copa América. E vai que o Pedro é convocado para a Seleção Brasileira, porque sempre há essa possibilidade. Pode ser e mesmo. o Flamengo fica desfalcado do seu titular e do seu reserva, que está suspenso no momento. Sim. E agora, já aproveitando que a gente falou de Copa América, vamos falar de Seleção Brasileira. Exatamente. Vamos que vamos. Que joga nesta terça-feira contra a Espanha, em Madrid. Um jogo emblemático por tudo que acontece com o Vinícius Júnior na Jogo Espanha. polêmico, vai ser muito polêmico. E agora, mas puxando agora pro lado dentro de campo, como vocês veem esse cenário agora que o Brasil ganhou da Inglaterra? Nos surpreendeu totalmente. Semana passada a gente... Assumo o erro no último jogo, falei que não estava, no últtimo episódio, falei que não estava confiante com a seleção, no pós-Copa do Mundo. Início de trabalho. Mas o Dorival Júnior calou minha boca. Exatamente. Foi um pontapé inicial, né? A gente vê ali no jogo do Brasil e Inglaterra que o Brasil foi muito bem. Eu achei a atuação do Danilo, né? Até saíram em algumas redes sociais alguns posts dele como capitão da equipe, conversando no vestiário. Motivando mesmo os jogadores. Incentivando, eu achei uma postura exemplar. E ele também, que nas coletivas de imprensa, teve uma postura sobre os últimos acontecimentos, sobre a condenação do Daniel Alves e também do Robinho. Ele teve uma postura muito elegante e mostrou... Maturidade também. Sim. Para comandar a seleção. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Teve uma postura que a gente não via, tinha um tempo na seleção. Eu acho que você abrir isso também para o público, para a gente ter noção do que está acontecendo, que não é uma coisa totalmente blindada, mesmo ainda tendo muita blindagem ali, você vê que é um bom caminho. Foi um bom começo de jogo e o Dorival, assim, conseguiu até nas reposições que ele fez, né, do Endrick, que acabou sendo o Felizardo e aí fez o primeiro gol, né, e o único gol da partida e que levou a vitória para o Brasil, mas você vê também um time do Brasil conciso e que jogou de igual para a Inglaterra. E nesse jogo específico do Brasil e Inglaterra, o Dorival fez um esquema em que ele botou 3 jogadores no meio de campo e que já jogam na Inglaterra. Eles jogam a Premier League, então conhecem melhor o ritmo de jogo. As substituições dele também foram de jogadores que jogam na Inglaterra, como o Douglas Luiz. E o time titular do meio campo foi Bruno Guimarães, João Gomes e...
Paquetá. Exatamente. Não, Acho que foi o destaque. Paquetá jogou muita bola, junto com o Bruno Guimarães. Acho que eles foram os melhores do jogo. eu ia discordar com você quando você fala do Lucas Paquetá, mas você falou do Bruno Guimarães, que eu acho que foi um dos melhores em campo na partida, né? Ele jogou muito bem, ele fez muitas jogadas. Desarmou muita bola. Sim, E é um muita retorno do coisa. Paquetá para a seleção também, depois de Sim. toda uma especulação sobre a parte esportiva que ainda está É verdade. um processo rolando Processo. na Inglaterra, mas esquecendo isso, dentro de campo ele foi muito bem. Não, Muito e bem. E mostrou que pode realmente Exatamente. ser a opção. Aquela bola que ele dá pro Vinícius Júnior, aquela domina, o Fabrício Bruno tira a bola de cabeça também, outro nome que a gente ainda vai falar da seleção, mas sabe, aquela bola que o Paquetá ele domina já girando, tirando a bola do marcador e dando passe pro Vinícius Júnior, deixando ele na cara do gol, foi um pecado aquela bola não ter entrado, o Vinícius Júnior infelizmente chutou fraco, e aí o Walker conseguiu tirar a E teve bola. uma própria bola do Paquetá que foi na trave também. Exatamente, belo chute também dele. Eu acho que o Brasil jogou muito bem e mostrou que tem força. E mostrou, eu acho que também mostra para a torcida, de certa forma, que pode melhorar, que vai buscar resultados. E é um início de trabalho. A gente sabe que talvez tenha um tropeço ou outro, mas já começa com o pé direito. E já que o Danilo, como você comentou, Bia, falou na preleção que mostrava um time sem identidade, sem conexão com a torcida, eu acho que um bom pontapé inicial, um jogo contra a Inglaterra, vencendo em Wembley, pode retomar a confiança da torcida e mostrar que agora, daqui em diante, é um novo projeto, um novo caminho, depois de uma Copa do Mundo dura, uma derrota dura para a Croácia. Passou Ramon Menezes pela seleção e Fernando Diniz, que não deu certo, mas acho que com o Dorival pode engrenar. Pode engrenar, tem jogo Eu hoje acho contra a que Espanha, sim. é mais uma prova, mais um dia para mostrar que a gente tem uma seleção promissora e que a gente pode sim ter uma seleção organizada, uma seleção que pensa num futuro melhor e ser desapegado do passado. Eu acho que agora o futuro que vem aí da seleção brasileira, temos grandes destaques, principalmente da Premier League, João Gomes, Paquetá, Jogou bem também. exatamente, jogou bem. Temos jogadores se destacando, crescendo agora, como por exemplo o Endrick, que entrou no segundo tempo iluminado, num belo passe do Andrés, que a bola foi pro Vinícius Júnior, acabou que no rebote ele estava ali muito bem posicionado, quase que no estilo fenômeno, guardou o gol e decretou a vitória pro Brasil. Eu acho que foi um jogo muito igual com a Inglaterra. A Inglaterra também teve suas chances, apesar de desfalcada. Sim. Teve nomes importantes, como Rashford, Gordon. O Rice. Exatamente. E eu achei muito bom. O Walker também na lateral, que é um dos melhores do mundo. E a Inglaterra tem um time bom, tem um time muito forte e também promissor. Sim. Eu acho que esse primeiro jogo foi um passo importante, o primeiro passo para dar uma nova cara para a seleção brasileira. É uma nova identidade que É a isso gente aí. vai buscar, né? Como você comentou, o Fabrício Bruno, ele também jogou muito bem. A minha única vírgula ali é que eu acho que ele ainda é um jogador com muita força. E que talvez isso possa atrapalhar um pouco, já que, obviamente, ele joga no Brasil, pelo Flamengo, e aqui é muito necessário. Eu acho que no futebol de uma Copa, principalmente no futebol inglês, a força em excesso pode trazer um pouco de problema ali, até para um cartão, alguma coisa assim, ele ficar pendurado. Mas acredito que ele vá se encaixar agora nesse próximo jogo que a seleção vai disputar, mas que também é um processo de readaptação, é um novo treinador, é um novo estilo que ele não está acostumado jogando aqui no Brasil. Experiências também. Sim, experiência, até porque ele nunca foi convocado. Então, é a primeira vez que ele é convocado, que chega ali, veste a camisa da seleção e conseguiu defender bem a camisa, uma camisa de peso. E o Lucas comentou sobre o Endrick, agora vamos para jogador promessa, o futuro da seleção brasileira. O Dorival disse já que ele não vai ser titular contra a Espanha, mas que ele vai ter mais minutos. Vocês acham que esse é o caminho ideal? Ou é que ele já esperava ele no time titular? Eu acho que ele... É. Perdão, Lucas, mas eu acho que ele tem aquela carta na manga. De tipo assim, talvez não esteja dando tão certo, eu tenho ele pra colocar e saber que ele vai dar conta do recado. Eu acho que ele pode ser um coringa, uma peça importante para a seleção brasileira e também para o Dorival, já que ele é um garoto, é um jovem promessa ainda do futebol brasileiro. Mas assim como o Neymar veio também sendo promessa e crescendo, se destacando, o Endrick tem essa oportunidade de começar a se destacar e mostrar para o que veio na seleção brasileira. E também para se adaptar à seleção, que É é isso um aí. novo cenário e é o sonho de qualquer jogador. E já com 17 anos ele está tendo essa oportunidade. Exatamente. E agora vamos falar sobre a parte polêmica dessa partida, que é o racismo que o Vinícius Júnior sofre na Infelizmente, Espanha ainda durante acontece. tanto tempo, que ele chegou a chorar em coletiva ontem, disse que ele só quer jogar futebol. Ele quer fazer o trabalho dele para o bem dele, para o bem do clube e para a seleção, mas que vem sofrendo problemas, como todo mundo sabe,
há tanto tempo na Espanha. E o Brasil, a CBF marcou esse jogo justamente na Espanha para dar uma resposta a tudo isso. O que vocês acham de tudo dessa polêmica toda? Acho que é um momento delicado para ele, que, obviamente, como ele falou, ele só quer jogar futebol. É o sonho dele, ele carrega uma família, ele representa outras pessoas, vieram outras pessoas antes dele, vão vir pessoas depois. Eu acho que ele é uma figura muito importante para esse combate. A gente estava comentando aqui no off, realmente deve ser muito difícil você chegar, você ter o seu trabalho e você não poder. Não é uma mudança de ele não joga bem, ele não fez um drible, ele não fez um gol. É somente pela cor de pele. Ele. É E é difícil. uma coisa inacreditável você ver que ainda tem pessoas que vão por essa linha do racismo. A gente sabe que o racismo é crime. E na Espanha o racismo é muito enraizado. A gente vê crianças, às vezes, fazendo, né, gestos racistas para ele nos estádios, o que é muito triste. Mas eu acho que ele, como potência, eu acho o Vinícius uma potência. E uma potência que vai mostrar para a seleção e para o público que vai estar presente que aquilo tem que mudar. E eu acho que hoje, como eu falei, a postura do Danilo e a postura da seleção é uma postura diferente. Então, como no outro jogo, né, a gente comentou com o Senegal, que foi na Espanha, eu acho que também vai vir com uma mensagem. Isso, é porque esse jogo de Senegal foi na temporada passada, né? O Brasil jogou na Espanha e fez vários atos sobre essa pauta, sobre o racismo. Teve várias pautas antirracistas no estádio e mesmo assim o amigo do Vinícius Júnior sofreu racismo na entrada do estádio. É um jogo que serviu para mostrar muita coisa, que a luta e exatamente o que acontece com o Vinícius Júnior aconteceu com o amigo dele dentro do estádio. E acontece com milhões de pessoas todos os dias no mundo, e o que é muito triste. Até não só do futebol, né? A gente tá ali para ver um espetáculo. O futebol é um espetáculo. Quem gosta de futebol tá ali para assistir uma partida de futebol. E não tá ali para julgar o outro ou cometer um crime contra o outro só pela cor de pele. E isso acontece inúmeras vezes em milhões de lugares no mundo e a gente não tem... Às vezes as pessoas não têm tanta visibilidade para mostrar isso público, mas infelizmente ainda é uma coisa que acontece. E acho que é importante também para a CBF mostrar apoio ao Vinícius Júnior, porque isso não tem acontecido, não tem acontecido dos próprios companheiros de time dele, como o Carvajal aconteceu. Como o Carvajal, exatamente. Eu acho que essa coletiva que foi marcada pela CBF antes do jogo, para falar justamente também sobre esse assunto, eu achei que acabou expondo muito o Vinícius Júnior, sabe? Muito. Não tinha uma pessoa ali da CBF indicada para tratar do caso e para bater de frente com o caso. Acabou meio que soando como se fosse uma visão já de a gente precisa falar disso, beleza, a gente vai botar lá ele para falar. Só que acabou expondo tanto ele e trazendo sensações ruins pro jogador, sabe? Sim. Ele é julgado o tempo todo, a todos os jogos, com certeza, ele sente essa sensação horrível. E você reviver isso o tempo duro. todo, então isso é muito doloroso, sabe? E também na coletiva, a gente teve a presença de alguns repórteres que eram brancos e aí não souberam levar o assunto tão a fundo assim, a gente não teve uma identidade, uma presença marcada como deveria ter sido. Exatamente, nessa coletiva. E eu entendo o jogo ser levado para a Espanha, até concordo, tudo bem, pode fazer o jogo na Espanha, mas eu acho que o Vinícius Júnior ele não pode ser uma vitrine somente. Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser tratado, porque é muito difícil você viver numa realidade que você tem um estádio como foi o estádio do Valência, você ter 30 mil pessoas chamando de ofensas racistas, isso mexe com a cabeça de qualquer um. E é aquilo, né? O jogador, ele tá ali, cumprindo o papel dele, como qualquer um de nós aqui está, entendeu? Vendendo o nosso perfil, trabalhando da forma correta, e ninguém merece passar por essa situação que a gente está passando. Exatamente. Eu acho que a resposta hoje tem que vir dentro de campo. Ações por parte da CBF que são prometidas e a resposta dos jogadores dentro de campo junto com o Vinícius Júnior e que ele faça uma baita partida, faça gol, jogue o futebol que ele sabe jogar, que todo mundo sabe. E que também ele esteja feliz, que eu acho que é o que mais importa. E um posicionamento melhor da FIFA e dos clubes, principalmente espanhóis, de não diminuir a voz de quem tanto fala, quem tanto pede auxílio, porque é muito complicado. Como você mesmo disse, Rafa, tem o caso do Carvajal, que é companheiro dele de equipe, e o Real nada fez, não afastou o jogador, nem nada, diminuiu um pouco as ofensas racistas que o Vinícius sofre, mas é uma situação muito delicada e principalmente a FIFA precisa punir de maneira mais rigorosa os clubes e as torcidas de que tanto cometem atos racistas. Isso não só
fora do Brasil, mas também dentro do Brasil. A gente também precisa falar sobre as punições aos clubes, principalmente que tem acontecido no Sul e tudo mais. Então, assim, isso é um caso muito delicado e que a gente precisa levar de forma mais rigorosa. A gente, que eu falo, no caso, instituição. A FIFA, o futebol, todo meio, a gente precisa bater mais nessa tecla. Isso precisa ser falado, as pessoas precisam ser ouvidas. Isso não é qualquer coisa, isso é um assunto muito sério. Sim. E um cenário que isso acontece muito também é aqui na América do Sul, quando os times brasileiros vão jogar em outros países, principalmente pela Libertadores e pela Sul-Americana. É um cenário que se repete, os brasileiros sendo vítimas também aqui na América do Sul, em países vizinhos, principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai, nesses países. Infelizmente é triste, mas acontece. Então vamos falar de Libertadores, porque semana que vem começa. Sim. Primeiros jogos. Fluminense estreia contra o Alianza Lima, do Peru. E tem Na- obrigação de vencer. Mesmo fora de casa tem obrigação. Mesmo fora de casa. É um time que é um time tradicional, né? Mas eu acho que o Fluminense, como atual campeão da América, tem que mostrar o porquê foi o atual campeão. Então, precisa mostrar tanto para a torcida quanto para o time adversário, que é uma potência, entendeu? O Fluminense é uma potência hoje em ascensão, mas não está mostrando o que pode. Eu acho que vai ser um jogo difícil, tem a obrigação de ganhar, mas é sempre, falando de Libertadores, é sempre difícil, qualquer jogo. E eu acredito que o Fluminense consiga passar também em primeiro do grupo, isso é o mais importante também. Não sei se vai fazer a melhor campanha para poder ter os confrontos de volta sempre em casa, mas é muito importante, falando de Libertadores, de começar pontuando, começar na frente, dando o primeiro passo com o pé direito, vencendo o jogo. O Fluminense que vai vir com força máxima, o principal campeonato, o campeonato que o Fluminense busca ser bicampeão. E eu acredito que o Fluminense também sai com a vitória. O que você acha, Rafa? Eu acho que tem tudo para isso. Ou pelo menos buscar um empate fora de casa, que também é importante. Pontuar fora de casa e tirar pontos do time adversário, porque é um grupo e o Fluminense precisa fazer mais pontos que os outros, isso é mais importante. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas que o Fluminense precisa dar uma resposta também para o torcedor. Depois de ser eliminado pelo Flamengo jogando muito mal os 2 últimos jogos, mas eu acho que esse jogo vai ser importante para, como a gente falou de retomar a confiança da seleção, retomar a confiança do torcedor do tricolor. E agora vamos para o Botafogo, que joga amanhã, já pela final da Taça Rio, né, contra o Boa Vista. Sim. E na próxima semana joga contra o Júnior Barranquilla, também na quarta-feira, às 7 da noite. Jogo difícil. Jogo difícil. Bem É um jogo difícil. Bem difícil. Acho que, primeiro falando do Carioca, acho que o Botafogo vence o Boa Vista. Se tratando de final, qualquer final é final. Então tem sempre que respeitar a equipe adversária. A equipe do Boa Vista chega à final da Taça Rio, se mostrando competitiva ali no cenário dos que passaram de fase. No caso, disputaram a Taça Rio, teve a final em decisão do Carioca e a outra era em decisão da Taça Rio. Mas o Boa Vista se mostrou presente e chegou à decisão. Acho que não vai ser um jogo tão simples assim, mas acredito na vitória do Botafogo, que vem se superando depois da vitória também contra o Bragantino. A classificação, eu lembro que eu falei aqui que o Botafogo chegaria à fase de grupos da Libertadores. Eu acho extremamente importante essa vitória, marcou muito, principalmente elenco, tendo jogador expulso e tudo mais. Mas voltando agora também a falar de Libertadores, acredito também que no próximo jogo da Libertadores, que o Botafogo joga com Milionários não, com o Júnior Barranquilla, que joga com Barranquilla. Barranquilla é um time que constantemente tem beliscado ali na Libertadores, na Sul-Americana, teve confronto também com o Flamengo, foi emblemático. Lembra até do César defendendo pênalti em decisões com o Júnior Barranquilla. É um time que está em ascensão, principalmente no futebol colombiano, e vem sendo peça importante também para a Libertadores. Eu acho que é um dos confrontos mais difíceis no grupo para o Botafogo, contra o Júnior Barranquilla. Mas eu acredito na vitória. O que você acha, Bia? Eu acredito na vitória também, mas sei que vai ser um jogo difícil. O Botafogo precisa, né? Eu acredito que pontuar. Independente sendo um empate ou não, acho que precisa pontuar e precisa mostrar que tá ali como de palho a palho, entendeu? Não pode entrar com a cabeça meio baixa, tem que entrar com a cabeça erguida e em busca de uma pontuação. E aí, o Botafogo, a gente sempre comenta aqui, precisa vencer a Taça Rio para ir à Copa do Brasil no próximo ano. O Botafogo precisa dessa vaga porque é um campeonato importante, tradicional e que é o campeonato mais rentável do Brasil. E agora, finalizar o giro pelos campeonatos cariocas. Não, finalizar não, porque ainda tem o Vasco depois pra gente comentar.
Mas agora vamos para o Flamengo, que joga no sábado contra o Nova Iguaçu, a final do Campeonato Carioca, e também joga contra o Milionários da Colômbia, como o Lucas falou, fora de casa também, um jogo na altitude, difícil. O que vocês acham do Flamengo? Já ir pensando num curto espaço de tempo, joga no sábado e na terça-feira. Então, primeiramente, eu queria falar do jogo de sábado. Eu acho que tem um primeiro absurdo que a gente precisa deixar claro, que é o valor do ingresso pro torcedor. A inteira tá R$140. E se lembrando da FED, falando de futebol carioca, é um absurdo o valor do ingresso ser isso tudo. Você pagar R$70, uma meia, às vezes, para você levar uma criança ao estádio, para uma família ir pro estádio. Então, os valores do ingresso estão extremamente absurdos e abusivos, porque o Campeonato Carioca, assim, não só pela federação, mas pelo que tem se mostrado, sabe? Isso é valor de ingresso para um jogo de Libertadores. Não, e o que cai um pouco em contradição do que eles estavam fazendo no início do campeonato, de era ir para outros estados, para ter os torcedores mais próximos. Dar mais oportunidade. Exatamente. Entendeu? E aí agora um valor absurdo desse. Mas agora falando do jogo, Flamengo Nova Iguaçu, assim, eu tenho um respeito absurdo pelo time do Nova Iguaçu. Eu acho que dos clubes pequenos, óbvio, de menor expressão no caso, né? É o que vem mostrando um trabalho excelente. A saída de bola do Nova Iguaçu é muito boa. Não é um time que dá chutão, é o time que trabalha a bola na defesa. Tem jogadores de qualidade, tem jogadores que são promessas, jogadores de destaque, principalmente no Cariocão. E mostra, eu acho que uma maturidade numa equipe comandada por um técnico experiente, que tem seu trabalho há muito tempo já no Nova Iguaçu. Mas eu acho que sim, o Flamengo vence o jogo, mas eu não acho que vai ser jogo fácil. Assim como foi com o Vasco, foi muito difícil pro Vasco. O Vasco acabou sendo eliminado pro Nova Iguaçu. Isso mostra o quanto é uma equipe pé no chão, uma equipe consciente e principalmente uma equipe que veio para mostrar futebol e que vai bater de frente com qualquer time do futebol carioca. E vale lembrar que foi o único que fez um gol no Flamengo no campeonato. É isso aí. O único gol que o Flamengo tomou foi da equipe do Nova Iguaçu. Foi do time sub-20, mas sofreu, tinha algumas peças. Era o Flamengo. Exatamente. E tinha a gente peças tem que deixar... ainda do time titular. Tinha exatamente. o Pablo, time titular não, mas time profissional. Matheus Cunha também foi o goleiro da ocasião. Então, assim... Mas vale. Vale, com certeza, vale. E o Nova Iguaçu chegou à final jogando bem contra o Vasco. Sim, os dois jogou jogos. muito bem. Não foi aquele time reativo, conseguiu fazer o gol em uma bola, não. Foi um time consistente. Exatamente. Quase poderia ter goleado o Vasco no primeiro jogo. Parou na trave, parou no Léo Jardim. Eu acho que tem tudo para ser um jogo não tão fácil quanto se espera, quando você fala em Flamengo e Nova Iguaçu, mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar por conta de todo o investimento. Sim. Investimento eu acho que não tem comparação, não tem totalmente comparação. Desproporcional. Investimento, a gente pensa também em scouting, inteligência, em técnico também, comissão técnica, tudo isso impacta diretamente no jogo. E elenco também, né? Pode chegar um momento que o time do Nova Iguaçu pode cansar e o Flamengo tem muito mais cartas na manga. Jogadores de seleção, né? Exatamente. Mas tudo pode acontecer porque é futebol. O Nova Iguaçu já mostrou seu Tá em valor, aberto. pode dar trabalho, mas o favorito é o Flamengo, com certeza. Sim. E agora vamos fechar o giro pelos campeonatos times cariocas, falando de Vasco, que não joga, só no meio de abril agora, Campeonato Brasileiro estreia, mas tem movimentação interna no clube. Sim. Alexandre Matos deixou o time depois de polêmicas. A gente chegou a comentar um pouco na Passagem semana curta, passada, né? Teve uma passagem curta. Se esperava muito e acabou não entregando tudo que se imaginava. Até porque foi um pedido e aí teve toda uma movimentação para que ele viesse pro Vasco. E realmente, foi o que o Lucas falou, foi uma passagem muito curta. E essa saída dele foi envolta de algumas polêmicas, o que acaba denegrindo assim, o trabalho que ele tentou fazer, né? O Vasco que agora tem que esperar, tem que treinar, tem que se ajustar para entrar bem no campeonato, porque não é um time que tem que pensar no meio da tabela para baixo, é um time que tem que trabalhar para pensar do meio da tabela para cima, porque tem potencial, né? A gente vai trazer já novidades no nosso podcast, mas a gente vai comentar aqui sobre alguns reforços que o Vasco trouxe e que tem que mostrar que vieram para alcançar coisas boas, né? Marcar presença no elenco. Eu acho que isso é o mais importante. O Vasco, no jogo contra o Nova Iguaçu, foi bastante criticado, principalmente a postura do Ramon Dias. Das mudanças, demorou muito para mudar, a torcida ficou muito no pé, pegou muito no pé dele, mas é um cenário também muito novo. A gente fala de Vasco SAF tem apenas 1 ano e meio. E a chegada da Alexandre Matos é um nome importante para o Vasco, acreditávamos numa mudança da equipe Cruz Maltina.
mas infelizmente não ocorreu. Lembrando que é um trabalho de início ainda, a gente tem muito pouco tempo. Antes, há 1 ano e meio atrás, a gente não tinha esse pensamento do Vasco tá indo ao mercado para contratar, do Vasco não está sendo julgado na justiça por não pagamento de salários. A gente tem uma reformulação. Acredito eu que tudo isso leve tempo, entendeu? Mas acho que se o Vasco tomar as decisões certas, principalmente a diretoria aliado à SAF, o Vasco consiga sim retornar ao cenário atual que ele tanto merece retornar. É muito difícil ter a eliminação que o Vasco teve no Campeonato Carioca, com o estádio lotado, brigou tanto para jogar no Maracanã. Um e jogo tem difícil direito, também sim, tem na direito Copa do absurdo de Brasil. jogar. Exatamente, jogo muito difícil na Copa do Brasil. Isso marca um pouco da angústia que o torcedor vem trazendo, principalmente para São Januário, mas também para a equipe. Isso acaba sendo uma pressão para os jogadores que às vezes nem sempre vem de forma positiva. Mas acredito que com as novas contratações, devagarzinho, pé no chão, o Vasco volta ao cenário da elite do futebol brasileiro e disputar títulos, fazer boas campanhas, chegar numa Libertadores, numa Sul-Americana. Eu acho que isso é o principal, mais importante. Eu acho que tem de tudo para fazer uma ótima campanha. Mas a minha visão, rapidamente, eu acho que foi um trabalho abaixo do esperado. Por conta de tudo que ele já mostrou, o Alexandre Matos, nos últimos trabalhos dele, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, foi muito bem. E no Vasco não conseguiu entregar. Aí fica a dúvida. É por conta do Alexandre Matos? É por conta do 777? Quais foram os empecilhos que não ficaram claros? O CEO do Vasco, o Lúcio Barbosa, disse que foi uma quebra de confiança que acabou gerando a demissão. Mas não ficou claro o que se espera do Vasco para a temporada. Então, para falar a novidade que a Bia comentou que a gente tem hoje, a gente vai trazer todas as contratações de 2 clubes nesse episódio. Hoje vai ser Vasco e Botafogo. E no próximo episódio a gente fala de Fluminense e Flamengo. Agora a gente vai botar na tela as contratações do Vasco para a temporada feita pelo Alexandre Matos. Foram gastos mais de 120 milhões nesses jogadores, que foram Keiler, João Vitor, Robert Rojas, Vitor Luiz, Esforza, Galdames, Adson, David e Cleiton Silva. O Esforza mostrou ali que na Copa do Brasil, né, ele conseguiu fazer o pênalti, bateu, mas quase que o goleiro pega. Eu acho que ele tem, promessa, o nome dele, eu moleque acho que é uma novo. promessa, um menino novo, né, chegou agora, enfim. Mas tem muito futebol e pode mostrar um futebol muito bom. O Galdames veio não com tanta confiança assim, mas até que tem feito bons jogos. A gente tem também o perfil do Adson e do Cleiton Silva, que veio do futebol português. Então, mas pensando no dinheiro gasto nesses jogadores, mais de 120 milhões de reais, vocês acham que foi bem distribuído porque ainda faltam peças no Vasco? Poderia ter sido o mercado melhor do Vasco? Eu acho que comparado com o Botafogo, que é o que a gente vai apresentar em seguida, o Botafogo contratou muito melhor do que o Vasco. Acho que o Vasco precisava de contratações um pouco mais pesadas. É o nome do John Textor. Sim. Acho que a credibilidade que ele traz e a segurança do jogador de pensar num futuro na Europa, isso traz uma credibilidade diferente do que, por exemplo, a 777 pode trazer. Apesar de ter também gestões na Europa. Mas são casos diferentes, extremamente diferentes. Que é o caso do Galdames que você comentou, né? Exatamente. Ele veio do Genoa, que pertence também a 777, foi uma indicação. Veio, mostrou que já é titular, uma carência do Vasco, o setor de meio campo. Ele já chegou, rapidamente virou titular, e mesmo assim não inspira tanta confiança, porque é um jogador que não tem como característica a marcação. Sim. E é uma coisa que o Vasco precisa, né? Até nas competições que joga. Até porque perdeu 2 jogadores importantíssimos, que foram Jair e Paulinho. Exatamente. Eu ainda acredito que desculpa te cortar, Bia, mas eu ainda acredito que o Vasco ainda precisa, assim, renovar o elenco. Não só os jogadores, mas tentar trazer nomes de destaque. Não só jogadores para o elenco, mas destaques para serem titulares absolutos. Acho que tem que ser um pouco mais assertivo, né? A gente vai comentar do Botafogo, acho que foram contratações muito assertivas. Exatamente. E que fizeram muito bem para a equipe no geral. O do Vasco, a gente vê assim, é um nome um pouco mais pesado, ali, aqui, mas que no contexto não encaixa 100%. Como você comentou do Esforza, que tá Sim. ali na tela. Ele chegou e é uma promessa, mas não está pronto para assumir a titularidade do Vasco. E até meio complicado você colocar no fogo um garoto da idade dele, entendeu? Foi um destaque, é um destaque também da seleção sub-20 argentina. É um garoto que vem jogando muito bem, vem se destacando,
Mas ele é muito novo ainda pra você colocar uma pressão e colocar num time que precisa mostrar resultados rápido. Exatamente. sabe? E também com o histórico do Vasco, né? O Vasco é um time que ganha muitas coisas, é um time grande. E aí você jogar uma responsabilidade no menino, às vezes não é 100% justo com ele. Até porque isso pode atrapalhar um pouco o rendimento dele. Já que a Bia comentou bastante do Botafogo, a gente agora vai botar na tela jogadores contratados pelo Botafogo, que foram John, também pro gol, que ainda não é titular, mas está ali cativando uma vaga, brigando com o Gatito. Alexander Barbosa para a zaga junto com o Lucas Lauter. E o Pablo, que ainda não estreou porque está machucado e está se recuperando. Para a lateral direita veio Damian Soares. Meio de campo, Gregory. E para o ataque, que foi uma janela sensacional do Botafogo, Jefinho, Luiz Henrique e Savarino. Um destaque para o Luiz Henrique, né? Que foi a maior contratação do futebol, né? Do Botafogo. E, infelizmente, já se lesionou, mas... E o Jefinho também. Exatamente. Então, acabou perdendo isso. Mas, se você olhar, são contratações de destaque. E que fizeram com que o Botafogo se reerguesse. Tava numa decaída, né? Não foi para a final do Campeonato Carioca, ficou na Taça Rio. Mas por conta também dessas falhas, exatamente. Porque o Botafogo começa muito bem o Campeonato Carioca. Começa com vitórias, Jefinho se destacando. Lembra do jogo contra o Madureira? Jefinho jogou muito bem o jogo. Luiz Henrique também, quando entrou, jogou bem. E realmente foi uma falha do destino ali dos dois jogadores ficarem fora. Mas no geral, assim, o que eu tava comentando, é que entre o Vasco e o Botafogo fez contratações mais assertivas e que deram mais resultado do que as contratações do Vasco, que não mostraram tanto. E você comparando as duas telas que a gente colocou, são os jogadores de maior peso e gastos praticamente o mesmo investimento dos times. Só no Luiz Henrique o Botafogo gastou muito dinheiro. Isso mostra que os outros jogadores chegaram em oportunidades de mercado, coisa que o Vasco não tem conseguido tão bem. Sim. Gastou muito dinheiro em poucos jogadores que não são tão eficientes como o do Botafogo. Aqui na tela também está escrito que o Botafogo já acertou a contratação do Alan, que era ex-Vasco, para o meio de campo, e por Igor Jesus, que está no Al-Shabaab e também chega no meio do ano. No meio do ano. São jogadores para compor ainda mais o elenco. O Alan tem uma passagem muito boa também, pelo futebol italiano também. O Alan que chega na seleção brasileira também, foi um destaque na seleção brasileira. Ele havia sido convocado na época pelo Tite, e já é um nome de peso, principalmente pro Botafogo, para compor ali o meio-campo do Glorioso, né? Não, e que vai dar uma sustentação pro Botafogo voar no campeonato. Acho que tem tudo pra, como você comentou, ganhando a Taça Rio já tá na Copa do Brasil do próxima temporada. E isso também dá um ar de talvez credibilidade e de estima para o jogador querer ficar na próxima janela, não ter baixa, como talvez o Vasco tenha, né? E tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Sim. Eu acho que a temporada é longa e quanto mais jogadores de qualidade no elenco, é melhor para o clube. Muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte. E a gente vai daqui para acompanhar tudo. Exatamente. Sempre comentando das últimas notícias do mercado da bola. É isso, acho que fechamos? Fechamos. Show. No próximo episódio a gente fala também sobre as contratações de Fluminense e Flamengo. E se você acompanha até aqui, deixa seu comentário. Fala o que você está esperando do seu time pro ano. A gente volta semana que vem com mais um Band News FC. Valeu. Valeu, até semana que vem. Valeu, tchau.